Olá, que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. E hoje, dando caminhada aqui, dando prosseguimento à nossa série da semana, nós vamos falar sobre um caminho, passo a passo, para você viver a sua vida financeira com paz, equilíbrio e com prosperidade de verdade, Porque prosperidade não é um acaso, prosperidade é consequência, Então anota aí. Passo 1. Elimine as crenças limitantes, Muitas pessoas cresceram ouvindo que o dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu, que prosperar é errado, que fé e planejamento não combinam. Essas frases, elas entram na nossa mente, e criam verdadeiras fortalezas. E aqui eu quero te lembrar da história do jovem rico, que está escrita em 3 dos 4 evangelhos, lá na palavra. Está lá em Mateus, está em Marcos e também está em Lucas. A Bíblia diz que ele procurou Jesus, perguntando como ele podia segui-lo, e consequentemente alcançar a vida eterna. E Jesus reconhece que ele de fato cumpria princípios, mas falou com ele: venda tudo, dê aos pobres e me siga. E aquele jovem, ele vai embora triste, porque era muito apegado aos bens materiais que ele tinha. E Jesus, ele não estava condenando o dinheiro, com essa atitude que ele teve com o jovem. Ele estava revelando o coração daquele jovem, que realmente confiava naquilo que ele tinha, Então o problema não é ter, o problema é ser dominado. Quando você não muda as suas crenças, o dinheiro ele vira o seu senhor e não um servo. Passo 2, não deseje o que não é seu. Então, grande parte das dívidas, elas nascem da comparação. A pessoa, ela tenta viver uma vida que não é dela, ela compra o que não pode, ela assume o que não sustenta, deseja o que não é seu e rouba a sua paz, E sem paz não existe prosperidade. Sem paz não existe uma vida financeira em equilíbrio. Não adianta ter bens materiais e não ter paz, Ter dívidas, ter sempre algo para pagar e sem propósito, Então, muitas vezes nós desejamos ter o que o outro levou anos para construir, Nós queremos resultado, mas não queremos o processo. Queremos o palco, mas não queremos o bastidor. Você já parou para pensar nisso? E às vezes acontece o contrário também. Tem rico que inveja pobre, inveja o pobre pela paz que ele tem, pelo amor sincero que ele recebe, Porque você já parou para pensar quantas pessoas se dizem amigos de pessoas ricas só por interesse? Então tem rico que inveja o pobre pela simplicidade, pela leveza da vida, Porque a paz ela não compra, amor não se compra, relacionamentos verdadeiros não se compram. Euro, dólar, real, nada disso compra o que muita gente não tem. Tem dinheiro, mas não tem nada. Então, quando a gente entende isso, para de se comparar, para de olhar para o lado e começa a construir a própria história. Então, pare para pensar nisso, porque é algo que realmente as pessoas normalmente não param para pensar, só pensam em ter, mas não pensam em ser, O passo 3, não deixe as frustrações controlarem seu dinheiro. Muita gente gasta para compensar dor, para aliviar frustrações, para anestesiar vazios, Compra porque tá triste. Nós já falamos sobre isso aqui, Então, emoção desgovernada gera destruição financeira. Então, o passo 3 é ter equilíbrio emocional. O passo 4, desenhe a sua meta financeira. Quem não tem alvo, aceita qualquer caminho, Você precisa saber para onde você quer chegar, Onde você quer chegar, para onde você quer ir. O que você quer construir, qual o seu propósito, Meta, ela traz direção, traz foco, traz proteção, Te blinda de você agir por impulsos. Passo 5, desfrute do que você já tem. Muitas pessoas nunca estão satisfeitas, sempre falta, sempre é pouco, sempre querem mais, e isso gera escassez emocional, e financeira também. A gratidão, ela gera contentamento, e o contentamento gera proteção da nossa mente, E tem algo muito importante aqui que eu quero trazer para você, que a vida é curta demais para nós termos apenas uma fase de deleite, Apenas uma fase de alegria, apenas uma fase de desfruto.
Nós precisamos aprender a viver todas as etapas da nossa vida, né? Não é só as fases boas, as etapas boas, porque isso parece muito lógico, né? Mas o aprendizado verdadeiro, quase sempre, ele está ligado às fases difíceis. E as partes boas, elas são recompensas. As partes difíceis são treinamento, né? Você nunca vai viver níveis maiores, nunca vai experimentar recompensas maiores se você não tiver preparado, se você não foi forjado, né? Provado, tratado, amadurecido nos dias difíceis. Então, quem foge do processo não sustenta, né, a promessa que está por vir. E deixa eu te falar algo com muita verdade. Tem gente que é rica e não sabe. Tem gente que vai deitar hoje, vai dormir em paz, tranquila, porque não tem conta para pagar amanhã. Pode até, na verdade, morar em uma casa simples, né? Ter onde morar. Não tem luxo, né? Mas tem paz. E tem gente que mora em mansão e anda com carro caro, mas vive uma vida de aparência, porque vai dormir sem saber como vai pagar as contas de amanhã. Vai dormir sem paz, e aí não vem o descanso, não tem tranquilidade. Isso não é prosperidade. Isso é dormir sem paz, né? Com a consciência pesada, como a gente fala, né? Então, pense nisso. O passo 6 tenha domínio das suas emoções. Olha a gente trazendo as emoções novamente, né? A Bíblia nos diz que é melhor quem governa o seu espírito. Aqui nós aprendemos com Jesus e Judas, né? Jesus usava o seu dinheiro para cumprir o propósito. Judas se deixou dominar pelo dinheiro, né? Um tinha o governo emocional e o outro tinha carência. O problema nunca foi o valor, né? Foi o coração. Onde está verdadeiramente aí o seu coração, né? As emoções, elas determinam as suas reações. É uma reação errada, no momento errado, né? Isso pode acabar com uma oportunidade, né, que talvez nunca mais volte aí para você. Quantas portas se fecham, não por falta de talento, mas por falta de capacidade, né? Capacidade de domínio emocional. E quem governa as emoções, governa as decisões, né? E quem governa as decisões, por fim, governa os resultados. O passo 7, o dinheiro, ele deve servir a você e nunca o contrário. Quando o dinheiro, ele governa as suas decisões, ele virou seu senhor. E quando ele serve ao propósito, ele vira um servo, né? E a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Lá em Mateus 6:24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou ele odiará um e amará o outro, ou ele se dedicará a um e desprezará o outro, né? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então, quando uma pessoa serve ao dinheiro, significa que as emoções dela são escravas dele, né? Essa pessoa, ela vive em função de ganhar, de acumular, de manter, de proteger, né? E o resultado, muitas vezes, não é conquistar a liberdade financeira, a plenitude, nem a satisfação. É completamente o contrário, né? É a prisão que o dinheiro muitas das vezes coloca essas pessoas. Que o dinheiro, ele vai para onde as suas emoções o levam, né? Se você é ansioso, ele vai para os impulsos. Se você é uma pessoa insegura, ele vai para os acúmulos. Se você é carente, ele vai para a compensação. O dinheiro, ele é apenas uma ferramenta para potencializar a sua verdadeira riqueza. Eu vou te trazer um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Um serrote, por exemplo, né? Que é uma ferramenta para construir uma casa. Quando a obra termina, ninguém coloca esse serrote lá na sala para ser admirado, para ser exaltado, para ser adorado. Alguém faz isso? Nunca vi, né? Isso seria ilógico. Mas com dinheiro, muita gente faz exatamente isso. Transforma essa ferramenta em ídolo. E existem 4 coisas que definem a verdadeira riqueza, né? Primeiro, qual que é a sua conexão com Deus? A sua vida espiritual, o seu propósito. Segundo, a família, né? Os seus relacionamentos, os seus vínculos. E terceiro, a paz, né?
a sua tranquilidade emocional, é aquela questão que a gente fala, né? A consciência tranquila. E por fim, quarto, né? O conhecimento, né? Você buscar pela expansão da sua mente. Essas 4 coisas, com certeza, vão te fazer sorrir, né? E entender onde entra o dinheiro, né? O dinheiro, ele entra para facilitar. Ele facilita você viajar com a família, facilita viver experiências, facilita comprar livros para você expandir sua consciência, facilita investir em conhecimento, facilita manter contas em dia e, por fim, facilita a paz, né? Mas ele não é riqueza. Ele é uma ferramenta para construir uma prosperidade financeira. Passo 8, decida o que você quer, né? O motivo pelo qual muitas pessoas ainda não possuem saúde financeira e paz emocional é porque nunca tomaram a decisão para que isso aconteça, né? Elas desejam, mas não decidem, elas sonham, mas não se posicionam. E existe um segredo aqui que é a educação, mas educação de verdade. Educação é instrução e referência, não basta fazer um curso de inteligência financeira, não basta assistir vídeos, não basta ouvir mensagens. Você precisa de instrução e precisa de um exemplo a seguir, né? É simples assim. Alguém que você se espelha como um mentor, né? Que tem um método, que tem uma referência. O ser humano saudável, ele está sempre em desenvolvimento, né? E com essa referência bem definida, você precisa estar certo de que você quer, do que você quer, né? E para onde você quer ir. Porque, caso contrário, pode existir aí uma confusão interior que nunca vai permitir que você alcance as suas metas, né? E hoje eu vivo aquilo que eu sonhei anos atrás. Porque eu desenhei uma meta, né? Porque no caminho eu recebi propostas tentadoras, né? Oportunidades que pareciam boas, convites que prometiam dinheiro rápido, mas eu entendi uma coisa muito importante, que quem se move apenas pelo dinheiro nunca constrói a verdadeira prosperidade financeira. Então eu disse não ao dinheiro muitas vezes para construir uma prosperidade. E hoje eu desfruto disso porque eu percebi que eu permaneci fiel ao propósito, né? Então, quando você está alinhado com a meta que desenhou, vai chegar um tempo em que você trabalha melhor, que você trabalha com sabedoria e faz o dinheiro trabalhar para você também. E o passo 9, construa essa verdadeira prosperidade financeira, né? E a verdadeira prosperidade financeira não é construída com dinheiro, como eu venho dizendo aqui, ela é construída com princípios, né? Com equilíbrio emocional, com sabedoria, com propósito. O dinheiro, ele nunca é prosperidade. Ele é uma ferramenta, ele é um facilitador, ele é um meio, nunca um fim. A prosperidade é como uma caixa, né, de ferramentas, como eu disse, né? Você vai construindo ao longo da vida com disciplina, com organização, com fé, com conhecimento, com maturidade, maturidade emocional, inclusive, né? E aí o dinheiro entra como parte disso, né? Por exemplo, para construir uma casa dos sonhos, o dinheiro é importante, claro, né? Não tem jeito de você não ter ele, mas ele só é um ingrediente. Se não tiver projeto, se não tiver base, se não tiver estrutura, se a casa não se sustenta, de que adianta, né? E na vida financeira é a mesma coisa. O dinheiro, ele ajuda, o dinheiro, ele facilita, o dinheiro acelera, mas ele não sustenta sozinho essa vida financeira. Resumindo, né? O dinheiro é uma ferramenta importante para a construção de uma vida financeira próspera, sim, mas ele é o meio, ele não é um fim, né? Ele serve ao propósito, mas ele não governa o propósito. E antes de eu entrar aqui no último passo, no passo 10º, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está anotando? Sei que ficou um vídeo mais longo aqui, mas eu já te entreguei 9 princípios aqui. Se você guardar cada um deles, se você praticar, se você aplicar, você tem nas mãos aí o caminho das pedras, né? Para uma prosperidade financeira real.
Então, agora vamos para o último passo, né? Que é o passo 10, que é você ter mais planejamento e menos misticismo, né? O ser humano, de modo geral, se apega muito ao misticismo, né? Quando o assunto é dinheiro, inclusive. Em crendices, em superstições, em simpatias, rituais. Mas a verdade é uma só. Pessoas bem-sucedidas, elas planejam onde elas querem chegar. Elas não confiam em camiseta branca, amarela, né, na virada do ano. Elas não confiam na sorte, no acaso. O que nós vemos hoje é muito misticismo, né? Como eu disse aqui, pouco planejamento. Eu não dou um passo na minha vida sem se planejar, né? Inclusive financeiramente. Nada é por acaso. Se não houver planejamento, não existe prosperidade, né? Então tem gente que quer ser rica, quer ter prosperidade financeira e nem sabe por quê. Nem sabe para quê. E olha um dado importante, né? Cerca de 95% das pessoas que ganham na loteria perdem tudo em poucos anos. Olha só que dado, né? Que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Como é que alguém perde, por exemplo, 60 milhões de reais em 5 anos? Não é falta de dinheiro, é falta de preparo. E falta de controle emocional também, falta de maturidade. Não adianta ter muito se você não sabe administrar. Portanto, sem equilíbrio emocional, eu vou bater mais uma vez essa tecla, o dinheiro ele não permanece. Sem princípios, ele não se multiplica. Sem consciência, ele escorre pelos dedos, né? Então, se essa série está fazendo sentido para você, se esses dias tem falado aí no seu coração, comenta aqui, tá fazendo sentido para mim. Compartilhe, né, com alguém que você ama, com quem você precisa, sabe que precisa ouvir isso, porque amanhã nós vamos fechar essa série com chave de ouro. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro na prática. Quais são as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, né? Por que que muitas pessoas escolhem financeiramente um financiamento, né, e não um consórcio? Por que que tantas ignoram o seguro de vida? Por que que buscam investimentos como um milagre? Por que que não conseguem gastar menos do que ganham? Então, nós vamos fechar para entender como que a gente deve usar essas ferramentas a nosso favor, porque realmente elas foram criadas por Deus para que a gente possa conduzir a nossa vida financeira aí de uma forma inteligentemente e emocionalmente equilibrada. Então amanhã nós vamos unir espiritualidade, equilíbrio emocional e estratégia financeira. Não perca, tá bom? Que Deus alinhe a sua mente, o seu coração, as suas escolhas, a sua vida financeira e que você viva tudo aquilo que Ele já preparou para você. Até amanhã.